meus amores, sejam muito bem-vindos em mais um Doutor Pode. Eu sou a Dani Souza e estou aqui com o Doutor Neto. É isso aí. E aí, doutor, pode? Vamos ver o que pode hoje com a doutora Karen. Bom, gente, muito prazer. Eu sou o Dr. Neto Borges, sou médico titulado pela Associação Brasileira de Nutrologia e divido essa mesa com essa maravilhosa minha amiga, minha paciente fofa que eu amo, sempre para bater um papo aqui sobre saúde, qualidade de vida, envelhecimento, tipos de suplementação, que suplementos são bons, quais não são, né, Dani? Uhum. E hoje temos duas convidadas especialíssimas, né? Quem são, Dani? É a Yasmin Andrade, que eu nem conheço. Eu também não, gente. Eu tô sem esse rosto familiar. Se conhecemos agora. Trabalha há mais de 3 anos com marketing, especialista em posicionamento digital e hoje é a nossa gerente geral aqui da Madá, gente. Com muito orgulho. Quando vocês tiverem algum problema, olha, chama a Yasmin. Me chama. Yasmin, tô precisando de um negócio. Passou lá no Neto, passou na doutora. Depois vocês vão passar aqui também com a gente. Exatamente, a gente vai falar muito sobre esses assuntos, amiga. E eu tô com a doutora Karen, que também a gente não conhece, Também né? não conheço, a gente gente. nem Muito conhece. pequeno, né? Né? Nem vimos. Formada em medicina, com especialidade em dermatologia e hoje é referência em cuidados com a pele, estética, médica e saúde integrativa. Eu não sabia. Sim. Achava que era só dermato. Não, tem que olhar o paciente como Como um todo, né? todo. Não faz sentido, que era o que a gente estava falando agora, dessas fórmulas gigantescas, sem entender quem é o indivíduo. A gente tem que entender quem é o indivíduo, senão não funciona nenhum tratamento. Exatamente. Então vamos falar hoje sobre melasma e acne, que esses são assuntos bem... Né, Bem que a gente recorrentes. tem muitas dúvidas sobre isso. E eu queria te perguntar, você teve melasma na sua gravidez, amiga? Então, melasma eu não tive. Eu senti que depois eu tenho 3 filhos, né? E agora a não minha deu filha... pra perceber. Só... E olha só, gente. Tava as duas trocando colar as lá. duas, olha lá, ó. Eu Mas- falei, a mãe, ela, quando ela é mãe, ela quer falar que Quer ela falar é mãe. que é mãe. Aí a gente já tem carrega a no foto na pescoço. capa do celular. Ó, você tem filho? Ah, tem, olha aqui, ó. Só 3. Aí vai procurar Olha a as fotos. foto, É desse é. jeito. Então, quando nasceu a minha filha mais nova, ela tá com 2 anos e meio, eu senti que a minha pele ficou muito mais ressecada, eu não sabia se tinha a ver ou não, e apareceram algumas manchas. E aí até cheguei aí numa dermatologista, e ela falou que tinha uma relação, mas eu também não tratei, tá? É porque eu acho que tem total relação, assim, porque eu tive melasma depois da gravidez. É assim mesmo, doutora, ou você já tem melasma desde que nasce? Porque eu ouvi dizer que Não, era genético, quando mas a minha nasce, mãe não não. tem, assim. O genético, né? A gente fala muito do genético, mas não é porque a sua mãe teve que necessariamente Eu também vou ter. você vai ter, né? Tá. Porque tem uma mistura genética do pai e da mãe, não necessariamente a gente Entendi, herda tudo. entendi. Uhum, Tá bom. Então, infelizmente, você teve, né? Sim. O melasma, ele tem muita relação com a parte hormonal. Né? Tá. Porque você, na gravidez, você tem alteração hormonal. É o que a gente sempre fala, né? Quando o paciente tem melasma, você tem que ver o paciente como um todo. Depende da fase da vida de cada um. Uhum. Tem gente que nunca engravidou e tem melasma? Tem. Aí a gente tem que entender o porquê dessa alteração da enzima tirosinase que está estimulando tanto a melanina na pele do paciente. O paciente que engravida tem alteração hormonal. Então a gente sabe que modifica toda a parte hormonal e isso faz com que essa enzima tirosinase estimule a produção de melanina. E ela faz depósito na pele. Entendi. Por isso que a gente tem. Então hoje, quando a gente faz essa reposição hormonal, não temos filho, nada, pode ser que apareça melasma? Não necessariamente. Fazendo uma reposição correta, não. Uhum. O problema é você sair. Ah, hoje em dia, eu mesmo sou a rainha. Lá vem a Dani. Olha, A a Dani cara é do um meu exemplo médico, a do cara que do meu médico. não fazer. É, Olha exatamente. só. Aqui a gente só O pode dizer que problema- não fazer, tá? Mas eu falo que eu faço de errado pra eles corrigirem vocês, É que tá? as pessoas hoje, assim, por exemplo, passam comigo. Vai, melasma, acne. Ah, eu tô com muita acne. E hoje todo mundo quer ter o shape perfeito. Perfeito. Mas para você ter o shape perfeito, atividade física, dieta, hidratação, Água. né? É a famosa mudança de estilo de vida. Mas o pessoal não quer, eles querem tomar hormônio. Então você percebe que as pessoas ficam assistindo coisas e comprando aleatoriamente, sem entender. Sim. Aí você vai ter Isso problema. é um Você vai problema. começar a ter acne, pode ter melasma, mas pelo uso errado das Errado. medicações. E doutora,
Desculpa, desculpa, amiga. amiga. É porque é só uma dúvida, porque quando você faz a reposição hormonal, esse é um problema também bem recorrente que as minhas amigas me perguntam. Mas eu saio um monte de espinha, eu tô com um monte de espinha por causa dos pellets, né? Do chip, que o pessoal fala da beleza. Do gestrinoma. E gestrinoma. Só que, no meu caso, eu tomei um remédio manipulado em que não me deu a espinha. Eu queria muito que você falasse, esclarecesse esse assunto, porque eu acho que é uma dúvida bastante recorrente das pessoas. Tudo depende da necessidade da reposição, que é o que a gente fala muito hoje, né? Que todo mundo sai o chip da beleza. Aham. Todo mundo colocando o Colocou. chip da beleza. Homem, mulher, todo mundo. Você precisa desse hormônio? Sim, Você precisa disso? É esse hormônio que você precisa? sim. Porque não necessariamente você precisa de um gestrinoma. Uhum. Você pode precisar de uma oxa, apenas de uma testo. O Neto sabe muito melhor do que eu em relação a isso, né? Então a gente escolhe, né? Não escolhe, eu quero, não é unidunité. Aham, Então tem sim. uma necessidade. E tem que entender a fase do ciclo que a paciente tá. Tá. Entende? Por exemplo, eu estava amamentando, estava com sarcopenia até o ano passado. E eu cheguei a passar em 2 colegas que queriam me colocar o gestrinoma. Mas pode gestrinoma amamentando? A gestrinona amamentando? Eu desconheço. Não, Entende? acho que não. Então eu não Desconheço. podia tomar. Sim. Ia dar super errado. Sim. Nem oxa, nenhum E deles, outra, você né? tem melasma? Você tem melasma? Não você, tenho. Karen? A gestrinona, ela precipita melasma. Mas para quem já tem a predisposição, Isso. Então, Não mas é que aí se você vai colocar colocar o chip na reposição, pode... Pode piorar o seu melasma. Piorar Você meu que melasma. tem Eu tenho melasma, melasma. pode piorar o melasma, justamente. Sabe uma coisa que as pessoas não sabem? E eu estava até confirmando aqui. A tirosina, ela é um precursor de melanina. A tirosina é um aminoácido não essencial. É um aminoácido que é rico, que é presente muito em queijos, laticínios e leite. Então, quem tem melasma, não é para ingerir, mas tem que tomar cuidado com a quantidade, porque pode piorar o melasma. Nossa. Agora, a melatonina, que também não é para suplementar por conta própria, porque melatonina em excesso pode aumentar a Então, resistência insulínica, pode trazer outros problemas, mas a melatonina pode, em alguns casos, existem alguns estudos que não são definitivos, mas dizem que pode melhorar o melasma. Então, cuidado com o queijo. porque ela tem uma ação antioxidante também, então ela de alguma Sim. maneira vai melhorar. O problema é isso, as pessoas tomam aleatoriamente. Eu vi esses dias até um estudo, e nos Estados Unidos existem crianças intoxicadas com a melatonina. Porque os pais têm a Nossa. dosagem específica, né? Dependendo do quadro de Aham. cada criança, mas as pessoas dão um pouquinho a mais. Sim, vai dormir, deixa a criança dormindo. Olha o perigo, gente. Perigo. Que perigo. Igual quando eu pego paciente usando melatonina de 10 miligramas, gente, não, às vezes 0,3, 0,5 miligramas Mas- já funciona e não dá ressaca. Quando você dá excesso de melatonina para uma pessoa, a pessoa pode ter ressaca, pode desenvolver predisposição à resistência insulínica, e é isso, intoxica. Mas hoje também tem muita gente passando informação de forma irresponsável, né? Na Totalmente. internet. Então, aí, até médicos, né? Profissionais que passam uma informação de uma forma incorreta, a pessoa do outro lado, ela toma aquilo como verdade Aham. e acaba achando, então a solução para mim é isso também. E isso é um risco de uma informação Por isso nós estamos aqui, para passar a informação certa. correta, exatamente. Não é para receitar, mas é para as pessoas entenderem, né? Então, assim, melasma, tem como a gente cuidar? Eu estava vindo para cá e eu abri o Instagram e começou. O melasma tem cura, clique aqui, lá, 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 Ai, lá, ai, lá. ai, ai. É sobre isso que eu tô falando. Essa é a Não tem. desinformação, né? Não tem cura, né, doutora? Ele não tem cura, mas a gente consegue controlar. Hum, Então, é aquilo que ele falou. Tudo tem relação com a dieta. sim. Tudo tem relação com a mudança de estilo de vida. E será porque na minha última gestação foi a que eu mais engordei? Eu engordei 30 quilos. Até tava falando com o meu médico ali. falando- eu engordei muito. posso negar. E foi nessa gestação, nessa última, onde parece que tudo bichou dentro de mim, assim. Então me deu a mancha, ressecou minha pele, eu fiquei... Então acho que realmente tá tudo ligado, né? O Com fato de eu ter certeza. engordado muito mais, de eu ter ganhado muito mais peso. O excesso de gordura, por si só, ele já é pró-inflamatório, né? A gente libera vários mediadores inflamatórios quando está com o percentual de gordura muito alto. Então pensa, seu corpo ficou no estado inflamado. Completamente. E aí, tudo que você tem predisposição pode piorar realmente. Inclusive, aquilo que a gente está falando do entendi. Hashimoto, por exemplo. Uma pessoa que tem Hashimoto e está em estado de obesidade, a chance dela desenvolver o hipotireoidismo é muito maior. Muito maior. A obesidade, gente, ela libera mais de 40 mediadores de câncer quando a pessoa está com excesso de peso.
Fatores pró-cancerígenos. Falei disso numa entrevista do Fantástico, hein, gente? Assistam. Assistam. Domingo. E como é que a gente descobre que a gente tá com câncer de pele, doutora? Como é que você consegue Câncer de identificar? pele. O que a pessoa tem que prestar atenção, né, Dani? exatamente. Ela tô com uma porque- lesãozinha aqui, o que ela tem que prestar atenção? Dentro do consultório, a gente faz a dermatoscopia, então a Aham. gente avalia as lesões, a gente identifica as que são diferentes. Mas assim, uma lesão que sangra, que apareceu de repente, não tinha, e agora ela tá aqui, cresceu. Ela tá a gente fala que é o patinho feio, para identificar que é exatamente isso. Então você tem um padrão, todo mundo tem um padrão de nevos. Ela é completamente diferente. Então a gente tem que prestar Já é um atenção. alerta. Outra coisa, os indivíduos, tem que ver o seu histórico familiar. Então, assim, tem câncer de pele na família? Tem algum tipo de câncer na família? Isso é importante a gente saber. E exposição solar. Então, a gente sempre pergunta, tomou sol? Queimou? Fez bolha? Quantas vezes? Eu adoro isso, doutora. Fazer bolha? Eu adoro ficar vermelha. Descascando. Ela voltou da sabe? praia. Aí eu falei assim, amiga, seu ombro tá todo descascando ali, eu tô muito feliz. Eu amo ficar... Quanto mais bolha, quanto mais descasca, mais você lesiona a pele e maior a chance de você Eu modificar achava que eu tava aquele trocando a nevo. pele. Você Sucuri. acha que você tá renovando? Renovando Você tá, a Isabel. você tá envelhecendo a sua pele. Ela acha né? que não é um peeling. Não. É tipo um peeling, É um entende? peeling. Entendi. É um Às vezes eu tô peeling com de as costas, radiação sabe, solar. umas espinhas na costas. Eu falei, vou pegar bastante pra descamar tudo. Tá bom. Ai, que louco. Vai manchar. Então a gente tem que observar, sim, esses sinais dos nevos, né, das pintas no nosso corpo, que isso é importante. Mesmo em criança, existe diagnóstico de melanoma. A minha irmã, por exemplo, o primeiro melanoma dela, ela não tinha 10 anos de idade. Nossa. Era na virilha, um melanoma. Minha mãe achou uma pintinha, levou, e de fato ela começou o acompanhamento ali no AC Camargo, ela até hoje Ainda acompanha lá. Ainda falando de filho, eu me preocupei quando meu filho nasceu, que ele nasceu todo roxo. As costas, ele tinha manchas nas costas roxas, mancha nas pernas. Aí depois eles me explicaram, agora não me vem o nome. Tem um nome, o médico falou, não, vai sumir. Até um aninho vai sumir. E realmente Tem sumiu algumas manchas, que é depois. aquelas manchas Mas mongólicas que elas Mongólicas, desaparecem. essa palavra. Ele Tem nasceu algumas e eu me café com assustei. leite. Não, assusta porque elas são grandes, Grandes né? e Chamam várias atenção. manchas. E eu falei, gente, que isso? Mas qual que é o nome, doutora? Mancha mongólica, mas Isso, é totalmente mongólica. benigno. Mas depois some, é normal, né? Elas aparecem. Tá. Algumas ficam, normalmente quando é mais próximo assim do bumbum, tem algumas que Ficam ainda as manchinhas ainda. aham. E como é que você cura um câncer de pele, doutora? Câncer de pele, você sempre tem que passar em avaliação. A gente faz a dermatoscopia, identifica a lesão, faz biópsia, descobre qual é o tipo de câncer. Então, Ainda tem vários tipos. Ai, Tem, que bom. tem vários tipos. Então, a gente classifica em melanoma e não melanoma. Uhum. O melanoma é o pior que tem. Tá. Então, quanto mais cedo a gente identificar, melhor, porque a gente tira, depois manda para um cirurgião oncológico, ele tem que reabordar isso, tem que verificar se tem linfonodo. Então, Então ela é um aparece pouco em alguma mais... parte do corpo e daí você tem que retirar a pele do local. Você tem que abrir uma margem importante. Então, uma média de 3, 4 centímetros para o lado e de profundidade também. Então, realmente é o cirurgião que faz. Sim. E depois manda de volta. Tem hoje até a técnica de Mohs, que na hora do procedimento a gente já faz o anátomo para verificar se está tudo bem naquela peça ou não. Mas tem que ser um cirurgião para verificar a parte de linfonodo. Uhum. Tá? Tá. Esse é o melanoma. Quanto menor ele tiver, melhor, né, para o tratamento. Em relação aos outros, é o SEC e o CBC, que é o carcinoma, o espinocelular e o basocelular. Eles são mais tranquilos, porque a gente tira com a margem, veio na biópsia a margem livre e tá tudo bem. A gente consegue, tem até, dependendo da idade do paciente, da localização, tem o quimioterápico tópico que a gente usa bastante nos pacientes mais velhos, que a gente não consegue abordar alguns pacientes, né? Sim. Que a gente usa bastante também. E para prevenir o câncer de pele. Prevenção de câncer é protetor solar. Esses dias até saiu na mídia, né, eu vi. uma influenciadora falando, tratei meu melasma quando eu parei o protetor solar. Então, as pessoas não entendem o desserviço que elas fazem, né? O Brasil é um país com uma taxa extremamente alta de câncer de pele. Então, como que a gente fala no Brasil, que a gente vê o pessoal ainda fazendo bronzeamento artificial, assim, toda a sociedade falando não pode, né? A sociedade médica, eles falam não pode, isso é super E não perigoso. pode, doutora?
Não pode, porque você está colocando radiação direta. Então, a chance de você ter... Foi proibido. Foi proibido. Mas ainda tem clínica funcionando. Tem Tem, muito. tem. No meu estado, eu moro no Espírito Santo. Cada esquina tem uma clínica, um lugar que faz bronzeamento artificial. Mas foi proibido Nossa. mesmo. Mas ainda tem muita Ainda gente tem. fazendo. E as Faz. pessoas até postam, tô aqui fazendo e tal. é. Mas é super perigoso. Nossa, Então, bom saber. evitar esse tipo de exposição. E o sol normal tem problema, não? O sol. Porque eu adoro um sol. O ideal é aquele sol da manhã e do final da tarde. Aquele Tá. sol, assim, das 10. Meio-dia. Das Não 10 vá. da manhã até, assim, umas 3 horas da tarde. Aquele sol muito forte. Então, tem que proteger. Eu tenho criança... Não dá pra eu colocar as crianças dentro de um balde de protetor solar. Então, o que eu uso? Roupa de UV. Aham. Então, coloca a roupa de UV, principalmente quando vai à praia. E nas regiões fotoexpostas, que eles não ficam de boné. Não. Né? Uhum. Então, a gente passa protetor solar e funciona muito bem. Mas é tomar cuidado com a exposição solar e precisa, sim, acompanhar com o dermatologista. Pelo menos uma vez por ano, principalmente quem já tem um câncer de pele, alguma coisa na família. Hoje em dia, a gente faz a dermatoscopia digital, que é até um aparelho que então você tira a foto do paciente e reavalia depois de um ano e compara as imagens, né? E isso a gente faz em pacientes que têm histórico ou que já tiveram câncer de pele. Então, falar que não precisa de protetor solar é absurdo. perigoso, gente, não pode. É bem perigoso. Não pode. E é importante prevenir, né? Eu mesma não tenho aqui já confessando o hábito de estar indo com uma rotina de ir ao dermatologista. A gente vai quando aparece um problema. Mas a gente vai quando né, precisa. Não, eu preciso. Ai, tô ressecado, isso aqui. Aí eu vou lá no dermatologista. E não deveria ser assim, né? A gente deveria procurar Deveria manter. pra prevenir. Até pensando, a gente vai falando do melasma. Melasma sem protetor solar, não tem como. Porque o melasma, qualquer exposição, até esse tipo de luz que tem aqui dentro do estúdio, Nossa. Se Até você quem vai- trabalha na frente do computador, por exemplo. Eu trabalho muito na frente do computador. computador, e tem muita gente que trabalha em lugar que é muito quente. Sim. Tem linha de produção que é extremamente quente. Tem gente que trabalha com forno. Uhum. Nossa, Sim. isso é Gente, verdade. abrir o forno, o melasma faz assim. Sério? É verdade. Ele acorda. Nossa. É verdade. Então, quando a gente fala assim, sobre tratamento e controle, por isso que eu falo, tem que entender o paciente. Sim. Aham. Porque não adianta eu falar para É uma o pessoa que indivíduo, vive né? mexendo num forno, alguma coisa assim, não vai no sol, o problema dela não é o sol. Aham. Então a gente tem que entender como diminui essa exposição, porque às vezes o pessoal abre o forno assim, né? Então eu falo, abre o forno lá de trás, não põe o rosto diretamente ali, espera um pouco. São medidas, mas isso é individual, depende muito do Por paciente. isso que é importante você procurar um profissional realmente, né, Sim. que tenha uma credibilidade, porque é o mesmo caso do nutrólogo. Hoje em dia tem pessoas que passam receitas, a mesma dieta para todo mundo, e o Neto fala muito sobre isso. Gente, o indivíduo, cada um tem uma rotina, né? Às vezes, é o mesmo medicamento para todo mundo. Não é. A mesma coisa na hora que quando a gente tá falando de pele, né? Uhum. É individual, não é porque o meu tratamento não vai ser o mesmo que o seu, depende de tudo, da minha rotina, então é importante você procurar um profissional realmente. E no melasma, doutora, a gente tem algum produto que você usa bastante ou que você indica para os pacientes para fazer aqueles aparelhos? Antes de eu entrar com o aparelho, eu preciso entender quem é o Quem é o paciente. paciente? Porque senão não adianta, vai Sim. gastar com laser e se expõe ao sol ou não entender o que precisa evitar a exposição. Eu uso bastante protetor solar. Uhum. Existem vários cremes tópicos que são excelentes. Inclusive, a gente faz alguns aqui. Faz. E tem Manipulamos. via oral também. Sim, via oral Então, também. quando a gente fala do integrativo, é isso. E muitas vezes eu converso com o nutrólogo porque faz muito mais sentido a gente entender o paciente como um todo. Sim. Né? Então, tem vários que a gente usa via oral. E são ótimos. Né? Você vê, tem até na internet, tem remédio oral para melasma, E o aqui problema da aqui na Madá a dosagem. gente O tem o filme piquenogenol é um que é orodepressível ótimo. também. Eu né? amo o piquenogenol, o Piquenogenol é leucotomos, também é ótimo. Eu, gente, comecei a usar protetor solar tem uns 2 anos, uns 3 anos. Depois conheci o Rodrigo. Eu não usava nada, 41 anos, e agora eu uso um protetor solar que tem base junto. Tipo, eu tô aqui, gente, inclusive. Eu Doutor, adoro. qual Dá uma que é? rebocadinha, deixa a pele mais bonita. Hã? Qual que é, doutor? Um bastão. Acho que eu fiz. Vocês fazem com cor, não fazem? Sim, Fazemos. Então acho que foi o que o Rodrigo mandou fazer pra mim aqui. É ótimo. E Vocês têm aquele em bastão, não tem? É Tem esse bastão, mesmo. é, Ele bastão. é maravilhoso. de stick, né? O É o stick, Amada ele é Souza. maravilhoso. É o Isso, stick, é ele isso é aí. maravilhoso. É bom que você já faz Rodrigo mandou maquiagem, que manipular. você já faz o Já contorno. sai E é igual uma borracha. A gente passa. Muito E legal. sabe o que eu acho maravilhoso desse protetor? Ele não sai na água e não sai no suor. Porque a minha dificuldade com o não protetor sai, eu solar. passo pra ir correr. Então, o Rodrigo adora esse protetor. Ele me Aham. pediu, inclusive, esse dia estava esgotado o natural. Eu falei, nós vamos fazer mais dele. A minha dificuldade com o protetor solar era me sentir pegajosa.
e ter que pegar e ficar toda pegajosa e ter que retocar. Porque depois você tá suando, aí você começa a escorrer inteira. Sim. Sim. Então, mas depois que eu comecei a usar aqui mexer o da Amadá, eu consigo usar com facilidade. A gente carrega no bolso, é um bastão, abre e não sai. De Não fato, ele sai. não sai. Não sai na água, não eu sai uso no com suor. maquiagem, né? Eu já passo ele de manhã. E não já precisa nem tá passar base pronta. depois, você tá Eu pronta. uso também, eu uso o E ele tem clarinho. ácido hialurônico, Tem, ele é ele- muito ele bom. hidrata é bem mate, a ele pele. hidrata FPS bem a pele. 80. É maravilhoso. Ele hidrata a maravilhoso. pele, ele é muito bom, eu uso Ah. ele também. Faço É. o meu blush Dá pra fazer protetor. contorno, porque tem o Contorno. top, tem o mais escuro. Tem o mais escuro, eu faço. E aí você vai tratando a pele ao mesmo tempo, gente. É maravilhoso. Minha pele melhorou muito depois que eu comecei a usar protetor. Porque E eu mancho, faz eu muita pigmento muito diferença. fácil, Karen. Olha isso aqui, ó. Isso aqui foi que eu encostei numa panela também. quente, gente. Qualquer coisa eu fico manchado. Qualquer coisa. Não, Por eu causa do meu peguei- fototipo. A aba do chapéu não cobriu todo o rosto. Ah, Pigmentou daqui pra baixo. Eu falei, gente, tá olha o brincando. melasma aí. Eu achei que já tinha sumido. Eu falei, não volta mais. E aí voltou. Aí Volta. pigmentou daqui pra baixo. Aí agora tem que passar mais claro aqui. Por isso que é importante os antioxidantes que a gente fala que é a fotoproteção oral, né? Que são Uhum. antioxidantes. Então, a gente usa ele justamente para diminuir um pouquinho esse impacto. Ele Quais consegue são os regular. antioxidantes que você usa, doutora? Eu uso o leucotomos, piquenogenol, tem São vários, manipulados, né? né? São todos São. manipulados. zinco, cobre são Zinco interessantes também. para pele, para formação de colágeno. Zinco é fundamental. E tem alguns aminoácidos que a gente pode usar também para produção de colágeno, que é Tem. prolina, glicina. São precursores de São colágeno. precursores. Claro Mas- que nada substitui uma alimentação equilibrada, né? Mas tem algumas coisas que a gente pode lançar que são importantes. Vitamina C também é importante. Vitamina pra C é pele. excelente, mas depende também da idade do paciente. Porque você tem uma pessoa de 30 anos, é uma prescrição. Uma que já está entrando na menopausa, É outra. é É outra outra. prescrição. É outra, até a dosagem, é tudo totalmente diferente. Totalmente diferente. Uhum. Né, que se eu falar, se a gente falar, leucotomos, todo mundo sai comprando leucotomos. Aí você vai ver, É. mas qual dosagem? Porque tem de 100 a 500, Uhum. Sim. não é? Por isso que não dá pra generalizar. Não, né? não dá pra brincar. Doutora, eu lhe conheci já há um tempo, né? Já era nossa parceira aqui da Amadá. E quando a gente conheceu, você fazia peeling na época. Ai, sim. Mas isso, né? E agora você falou que proibiram e eu fiquei chocada, porque o resultado que dava na pele era incrível. Não, aquilo é sensacional, é o fenol. E O aquilo peeling de também fenol. ajudava no melasma, ou não? O fenol, tem tinha, né? Aham. Vários estudos do fenol. E sim, apesar dele agredir a pele, ele vai numa camada tão profunda que ele consegue despigmentar. Uhum. Nossa. Até porque a gente faz uma necrose, né? Chega a fazer necrose da Sim, derme, eu lembro, a gente né? desenvolveu um creme, lembra que você pediu Foi, pra... gente, essa eu vou contar. Eu É, fiz na conta. minha mãe, e minha mãe é alérgica ao veículo, Sim. não era? Uhum. Então precisou fazer uma coisa, ela foi alérgica à vaselina. Minha mãe é alérgica à vaselina. Nossa. Caramba. O rosto dela ficou deste tamanho, a gente teve que Meu correr, mandar Deus. manipular, porque aí a gente descobriu que o problema era o veículo. Caramba. Aí eu liguei aqui, pelo amor de Deus, eu preciso de uma fórmula assim, porque precisava ter algumas coisas importantes na fórmula, Ah, porque é como se fosse um grande queimado. Então eu preciso de algumas coisas necessárias. porque eu acompanhei e aí deu um Sim, resultado muito bom. foi Eu falei, nossa, que sensacional. legal. E a recuperação, assim, os primeiros dias é ruinzinho, Aham. né? Mas Dói, doutora? Sente dor, assim? na hora que faz, Na hora do procedimento? ele... Quando você passa a primeira vez, ele dói alguns segundos e é como se passa. já anestesiasse. Entendi. Eu fiz nos meus olhos, na minha pálpebra inferior. Sim. Não, é muito bom. Mas o que acontece? Tira essas bolsas, doutora. Essas Mas por que ruguinhas, o proibiram? craquelado. Por que proibiram? Pelo uso indevido. Mas Entendi. tira, na verdade, ele é para rejuvenescimento. Sim. Então ele vai produzir colágeno. Se a sua bolsa, por falta de sustentação, funciona. Funciona. Se já for aquela bolsa de gordura, com alteração de ligamento, aí não funciona. Tá. Mas E o resultado é muito bom. Sim. Na verdade, o fenol é para uso médico, porque ele é tóxico. Dependendo da potência, dependendo de como você utilizar, ele é tóxico. Então, você tem que fazer vários exames. Sim. Então, o paciente não pode ter problema, por exemplo, cardiovascular, não pode ter problema renal. Por quê? Porque o fenol tem um tempo. Então, você divide o rosto em 7 quadrantes e faz. Aí você faz aqui na região frontal. Aí você espera 15 minutos para fazer. Não, porque esse 15 minutos é o tempo de absorção e excreção pelo rim. Nossa. Então, tem toda uma lógica. Uhum. As pessoas começaram a fazer curso online, vender Meu cursos Deus. online, comprar de qualquer lugar. E aí, quando você compra de qualquer lugar, você não sabe a porcentagem, a concentração. Enfim, você não sabe o que tem lá dentro. Aham.
né? E uma pessoa fez isso, foi o ano passado, e o paciente veio ao óbito, era um paciente jovem até, ele teve... repercutiu bastante isso, né? Ele Eu vi. teve Passou até no uma Fantástico. parada, ele Sim. teve uma parada cardiorrespiratória, eles não tinham nenhum equipamento ali. Pra gente fazer fenol, você tem que ter equipamento, Sim. sabe? O paciente pode abrir um quadro de arritmia, então tem que passar, tem que verificar esse paciente, fazer exame. Mas Olha, eles o não resultado deviam é de ótimo. proibir o fenol, eles deviam de proibir esses profissionais de trabalharem, né? Não Mas é Mas eu acho Brasil, que então é mais fácil proibir Entendi. o Proíbe procedimento tudo, né? do que proibir o mau uso, né? Sim. É igual o toxina, esses dias saiu botulismo, vocês viram? Aham. Nossa. Você Toxina viu botulínica. isso? Quadro de botulismo após aplicação de toxina botulínica. Não foi falado mais nada, você viu? Zero botox na veia da paciente? Não duvido, porque Gente, tudo depende do só- plano, Meu da Deus. concentração. Ou do profissional que tá fazendo. Pois é. Você viu aquela... Gente, esse é um absurdo. Eu tava conversando com o Rodrigo. Não sei quem é profissional, não era médica, falando que botox envelhece. Aí, olha o exemplo que ela usou. Um estudo que Ai, saiu meu de uma Deus. astronauta. Olha só, ela foi para... tava em outro planeta. O astronauta estava em outro Literalmente. lugar e não tinha ação da gravidade. E aí foram perceber que quando ela voltou, ela estava mais velha, eu acho, Sim. porque não tinha ação da gravidade, a pele, o músculo estava duro. Enfim, eu falei, gente, olha o absurdo que a pessoa tá falando. Aí todo mundo achando que botox envelhece. Aí ela fala um negócio desse, não sei por que Viraliza, né? viraliza esse negócio, porque Aham. assim, não tem fundamento nenhum, mas ok, viraliza, Sim. e as pessoas entendem que isso é verdade. Tudo que é objeção, né? Isso a gente tem que deixar claro. Tudo que é objeção e hype, né? Tipo, vira uma polêmica, viraliza. Eu postei um vídeo ontem, era uma dúvida de uma amiga minha, dermato. Olha isso. Postei um vídeo ontem falando que o whey não dá queda de cabelo. Porque ela veio me falar, falou assim, ai, eu quero aumentar. Tenho pacientes que não estão atingindo a meta proteica durante o dia. E eu queria prescrever um whey, mas aí eu sei, olha a analogia, é o que eu falo, gente, tem que prestar muita atenção no que a gente lê para não sair fazendo coisa errada. Ela falou assim, porque eu li que o whey aumenta o IGF-1, e o IGF-1 pode atrapalhar a fase anágena do cabelo, e aí isso pode piorar a queda de cabelo. Quando você entende a fisiopatologia disso, não faz sentido? Faz sentido você falar, então não vou usar o whey porque vai aumentar o IGF-1 e vai me dar queda de cabelo. Tá. Só que quando você vai ver os estudos relacionados ao whey, não existe nenhum estudo que comprove que o whey dá queda de cabelo. Por quê? Primeiro, o que aumenta um pouco a chance, mas não da queda de cabelo, gente, é o whey concentrado. Por quê? Ele tem um pouquinho mais de açúcar e ele pode oscilar a insulina. Mas não da queda de cabelo, por quê? Esse aumento que o whey causa no IGF-1 é dentro da faixa de normalidade do nosso organismo. Não é um pico de IGF-1 que vai ficar lá no céu e vai te dar queda de cabelo. Então, quando você vai ver isso na prática, nos estudos, não tem nada que comprove que o whey cai o cabelo. Só que aí, às vezes, a pessoa ela lê uma coisa e fala, não vou, o whey aumenta GF1 dá queda de cabelo. Então não vou prescrever o whey. Lê só o título. Logo, o whey dá queda de cabelo. Eu falei, Pronto, whey falei, queda de cabelo. Aham. creatina, mesma coisa. Creatina não dá queda de Creatina, cabelo. falam muito da creatina. E aí Creatina eu eu já ouvi falar, mas também não achei nenhum estudo falando que de Não fato tem, isso acontece. não dá queda de cabelo. Mas é um, não digo ela, pelo amor de Deus, ela veio tirar uma dúvida comigo. Mas é um serviço que as pessoas fazem, às vezes, de ficar divulgando essas coisas, e aí os pacientes ficam desesperados. Doutor, eu não vou usar mais o whey da queda de cabelo. Da onde você tirou isso? E aí aproveitando para falar sobre isso, hoje a gente vive na era, eu falo sempre que a gente está vendo uma quarta economia, né? E muitas vezes eu conheço muitos médicos, e agora vivendo nesse meio, lidando com muitos médicos, que não entenderam que a gente está vivendo, ainda estão na era do conhecimento especializado. É assim, só para eu explicar. Ali mais ou menos em 1750, a gente tinha a era da agricultura. Então, os poderosos eram os donos de terra. Era quem detinha o poder. Então, quem tinha mais terra eram os poderosos. A gente migra para a era da indústria, então os donos de indústria, e depois a gente migra ali no século XX para a era do conhecimento especializado. Então, quem eram os poderosos? As pessoas que tinham a informação. Então, os médicos, que tinham um diploma. Lembra quando a gente colocava no currículo assim, Excel? Era um diferencial. Eu sei mexer no Excel, mas era.
Inglês, eu falo Eu inglês. fiz curso pra ligar o computador. Sabe aqueles cursos que Sim, tinha, que você tinha que aprender Sim, como ligar? Desmontar e ligar Já aprendi a tudo. salvar no disquete. E aí, quem eram as pessoas que tinham o poder? Eram as pessoas que tinham mais conhecimento, mas a gente já não está mais nessa era. Agora, surgiu uma nova era que é a da atenção. Hoje, o ativo mais valioso é quem consegue deter a atenção das pessoas. Então, quem domina como convencer, como se posicionar, são as pessoas que detêm o poder hoje em dia. E muitas pessoas, principalmente as do conhecimento especializado, então muitos médicos, falando aqui do assunto que a gente está falando, não entenderam isso. Então, tem gente fazendo de serviço e tem gente que está... Por exemplo, vocês são pessoas que estudam bastante, que têm bastante conhecimento. Se vocês não se posicionarem no digital, que é a nossa era, as outras pessoas que não têm esse conhecimento estão fazendo isso. Já aconteceu, por exemplo, de você falar, nossa, fulano tá com a clínica cheia, mas ele nem tem conhecimento, ele nem estudou realmente, nem se aprofundou, mas ele sabe se vender, ele sabe se posicionar. Sabe se vender. E aí, por isso que ele cresce. Por isso que ele sabe se vender, porque ele soube se posicionar ali no digital, né? Que é a era que a gente está vivendo. Então, é muito importante, porque hoje você não pode só ser bom. Você tem que ser bom, parecer que você é bom e mostrar que você é bom. Mas sabe por que ela tá falando isso? Porque, assim, a Yasmin, ela é o marketing hoje aqui da Amadá. E ela entendeu que dentro do universo dos médicos, eles não sabem, às vezes, se posicionar, enfim. E ela ajuda bastante. Então, todos os nossos parceiros, a Yasmin, ela ajuda a fazer esse posicionamento, ajuda a montar curso, ela tem uma visão ampla, né? disso. E hoje a gente está tendo bastante resultado porque ela tem essa expertise de produtos, de fazer esteira de produtos, venda, ajuda. Venda online, né? Venda Até online. tráfego. Mas é porque eu entendo a necessidade. Me adoece quando eu vejo uma informação na internet que eu falo, gente, isso deve ser um absurdo. E quando eu tô lidando com os nossos médicos, que eu falo, nossa, que profissional competente, e aí você vai, de repente, na rede social dele e não tem nada. Ele não tá lá, tipo, falando exatamente sobre essas coisas, às vezes se omite, né? E não existe um buraco vazio. O lugar que você não tá preenchendo, alguém vai preencher. Então, você não pode se omitir. E eu acho até um certo egoísmo, um profissional renomado, com muita qualidade, falar assim, eu não vou falar sobre isso. Hoje, o que a gente está fazendo aqui é realmente servir conhecimento, a gente está servindo as pessoas, e isso é muito importante. Até para você. Então, às vezes, tem um profissional, eu já ouvi isso de várias pessoas, tá? Talvez não seja o caso de vocês, mas assim, nossa, mas eu estudei tanto, eu sei tantas coisas, e a minha agenda não tá cheia. Eu falo, então, mas você está se mostrando? Porque hoje não basta só você ter o conhecimento, né? As Você tem que pessoas ser visto. entram na sua rede social para saber quem você Quem é. você Elas é. escolhem com base nisso. E eu acho engraçado que às vezes as pessoas entram na rede social, passam em consulta e falam, nossa, mas você é igual àquela. Eu falo, oi? Como assim? Então. Como assim? E de fato, a gente comentou sobre o fenol, Aham. a profissional que fez aquilo no Instagram era completamente diferente da profissional. Tanto que eu falava, não é a mesma Não é a pessoa. mesma pessoa. Né? Então também tem essa divergência importante, né? As pessoas, elas agora Elas ainda mais com o enganam IA, muito, né? É elas outro enganam. ser, né? Aham. Então eu acho É. legal mostrar pra pessoa entender quem é você, o jeito que você fala, o jeito que você se porta. Sim. Não, É me importante. identifiquei, né? Ela é mãe, é médica, porque as pessoas se Exato. envolvem nisso, Elas né? se envolvem. O que a gente faz, o jeito que a gente fala. Entender que o Sabe- problema da rede social é que as pessoas querem vender fórmula. Eu vejo que o pessoal está mais interessado em vender esses negócios online de cursos, que era o que eu vi hoje do melasma, do que de fato prestar algum serviço. Então o médico tem que fazer isso. É que a gente não está acostumado, É né? por isso que é importante vocês, que Vem do não hospital. fazem isso, estarem também Sim. presentes e ativos. Porque às tem que vezes fazer. tem profissionais super bons que não estão e eles dão espaço para essas pessoas ruins Exato. que Sim. vêm Porque falam porque bem, falam porque bem, porque posta uma foto lá legal, com a cara toda, tipo, antes e depois. E a gente compra, porque você vai no Instagram da pessoa olhar para ver os resultados. O doutor é a prova viva aqui. Você vai lá, ele mostra o antes e o depois dele, você fala, nossa, ele é bom. Então, querendo ou não, isso vende. Esse do antes e depois tem até uma polêmica recente de um laser de CO2, vocês viram? Eu não vi. Da né? médica? Da médica que é Da- paciente? A médica que é paciente, que passou com uma profissional que não era médica, que é uma profissional conhecida. Sim, que a médica ela fica andando com uma máscara porque tá com o rosto manchado. Ela É. mesmo. Então ela fez, o dela foi um peeling profundo e ficou, eu vi um pouco ali nas redes sociais, ficou Sim. um pouco na dúvida se foi um fenol anterior que foi feito ou se foi, como tirou o fenol, o pessoal começou a usar o ATA.
até ótimo. Mas ele tem um probleminha. Ele pode fazer hipercromia. Ele pode aprofundar e fazer uma Então eu não posso hipercromia. fazer. Desculpa a minha ignorância, o que é uma hipercromia? É mancha. Ah, tá. Então você fica Escurece toda a pele. manchada. Entendi. Fica toda manchada. Mas Nossa. ela deformou, não foi? Meu Deu Deus. uma deformada no rosto. Deformou, porque ele foi muito profundo. Nossa. Então, o fenol a gente faz mais ou menos isso, mas Sim. a gente sabe a camada, o quanto tem que colocar, tudo certinho. Mas é importante, cada indivíduo é um indivíduo. Aí a gente pensa, será que ela tinha que fazer esse procedimento? Será que esse era o melhor para ela? Mas ela comprou um antes e depois. Comprou antes e depois. Na semana Meu seguinte, ou 2 semanas depois, foi uma outra menina falando, menina jovem de 30 anos, que fez um laser de CO2. E fez uma hipercromia no rosto dela inteiro, exatamente Meu em Deus. todos os lugares do CO2. O CO2 é um laser maravilhoso, a gente usa bastante. Mas é uma tecnologia que você tem que tomar cuidado, porque ela pode queimar e pode fazer hipercromia. E hipercromia, se você não tratar naquele momento, ela fica crônica. Então, você vai ter mais dificuldade ainda. Então, até um primeiro momento, ela é normal. Ela chega até a fazer crosta, dependendo Nossa. do grau de CO2 Sim, que você sim. fizer. Mas você tem que entender, esse paciente, faz sentido fazer nele? O paciente tem melasma, eu vou colocar um CO2, esse melasma, ele tá estável? Como tá o melasma? Quem é esse? O que Sim. ele come? O que ele faz Aham. da vida dele? Que era o que a gente tá falando da alimentação. Exatamente. Não faz sentido uma pessoa que não Não muda tem nada. estudo não- nenhum, aí chega lá e passa o mesmo protocolo para todos os Todo pacientes. mundo. Então, mais uma- literalmente, independente da idade, do 20 aos 80. Aos 80. Eu vi que também tava bem famoso agora o tal do Lavian. Eu amo Lavian. Você gosta do Lavian? Eu amo Porque Lavian. eu vi algumas pessoas falando que não dava resultado e eu falei, será? Depende do que você quer do Lavian. Sim. Então, o Lavian é um laser não ablativo. O CO2 é ablativo. Então, ele chega ablativo que ele faz machucadinhos na pele, Aham. vamos dizer assim. O Lavian, não. Então, é um laser, ele arde um pouco, eu falo que é uma chuvinha de fogo É. até, porque você sente ele arder, mas você fica com a pele vermelha meia hora, assim, 40 minutos. E você não tem um pós, ele é muito Sim. tranquilo. A gente faz alguns produtos pós para alguns médicos. Sim, sim. Que você passa depois do... E ele é ótimo. Ele é ótimo. Mas o que você quer? O que ele faz? Ele fecha poro, ele melhora a qualidade da pele, ele uniformiza o tom, como se você tivesse passado um BB cream. É isso que ele sim, faz. sim. Então, ele é bem legal. Melhora a cicatriz de acne. Todas? Não, algumas, as mais Algumas. superficiais, porque ele não é ablativo. Dá para fazer no bumbum também, né, doutora? Dá. Eu faço no bumbum pra tratar foliculite. Foliculite. Funciona super bem, mas depende do que você quer. Uhum. Então, você tem que tratar a expectativa e a realidade com o paciente. Sim. Foto de antes e depois, você tem que entender quem é aquele paciente, porque não necessariamente você vende aquilo. Hoje em Sim. dia, nós temos o Morpheus, que é uma radiofrequência Morpheus, microagulhado, maravilhoso. sensacional, Sim. né? Aquilo. Uhum. Então, ele vai trabalhar colágeno, vai melhorar a parte das rugas, ele faz um lifting, ele controla a gordura, ele é sensacional, melhora a qualidade de pele como um todo, ele é maravilhoso. Só que ele é um pouco doloroso, então você pode fazer ele em centro cirúrgico ou fazer na clínica. Entendi. Então tem o pessoal que faz aquela anestesia consciente Ah, E você- centro cirúrgico para fazer com anestesia. com anestesia. Então Tá. muitas vezes plástico, por exemplo, faz num pós-operatório. E aí você faz o Morpheus no corpo inteiro. Ou você vai na clínica e você pode fazer uma sedação com o anestesista. Né, que normalmente é o que a gente faz, eu prefiro levar anestesista. A gente nem pode fazer anestesia e fazer o procedimento. O grande problema que a gente vê hoje é que o mesmo profissional que não é médico quer fazer o procedimento e anestesia. Nossa. Meu Deus. Que Alguma perigo. coisa você não vai Vai. conseguir fazer e é o tempo que você perdeu do paciente. É isso. Não, a gente que é médico, gente. É isso. Eu não sei fazer uma anestesia, é super perigoso, é super delicado. Imagina quem não é. A minha cunhada, ela é anestesista. Então eu falei com ela desse, agora que tem, né, a anestesia consciente que eles chamam. Não, eu tô dizendo assim, a gente, nós, Não sabe. formados em medicina, já temos dificuldade se a gente não é anestesista, Não imagina sabe. quem não é. Porque Médico. tem dose, tem tempo. E como que eu tô olhando os parâmetros Tem medicação que e intoxica. fazendo o que eu tô fazendo? É Não o problema vai. do fenol. Então, qual o problema do paciente? A gente não sabe a origem. E a técnica foi errada, né? Porque a gente não machuca a pele. Você a não gente lixa a pele, né? não faz nada. Você Abra- passa uma acetona para tirar a gordura da pele, para ter uma absorção. A partir do momento que você machuca, escoria a pele, você tem um outro tipo de absorção. Gente, E aí passa a ser Meu mais Deus. rápido, foi tudo mais. Vai pra A corrente aplicação sanguínea, foi né? rápida. Hã? Corrente sanguínea pode ir. Vai. Porque vai, no E caso. aí, não tem- provavelmente teve uma arritmia, alguma coisa assim. sim. Porque o cheiro dele também é forte. Então você manipula em outro lugar e você dilui ele. Uhum. Então, é assim, é triste porque as pessoas acabam comprando
É isso que você falou, é um mau profissional vendendo uma coisa, mas ele fala bem, então a pessoa entende que aquilo tá Exato, certo. ele certo. sabe, ele entendeu que ele consegue reter a atenção. E isso é muito importante, né? É por isso que eu falo, é importante até reagir. Igual você falou, eu vi um vídeo que falava que o que causava queda de cabelo? Whey. Oi. É importante você reagir mesmo a isso, igual você postou um vídeo e falar, pessoal, hoje viralizou tal vídeo. Eu tô aqui pra falar com base em estudos que isso não é verdade. E aí o seu vídeo você também traz voz. Então é importante a gente falar. Sabe o que eu percebo muito? Isso falta na formação do médico, falta na formação dos profissionais da área da saúde, e então na população geral mais ainda. Mais ainda. Interpretação. Pra vocês terem noção, tipo, eu fiz 4 anos de fisioterapia, fiz 6 de medicina, fiz clínica médica, fiz nutrologia, tenho título de especialista. Eu faço uma mentoria, inclusive, gente, ele é excelente, tá? Pra você que é médico e profissional da área da saúde, Igor Erquete. Esse cara é sensacional. Eu faço uma mentoria de evidência científica. Por quê? As pessoas não sabem interpretar estudo científico. Não Nossa. sabem. É aquilo que eu estava explicando do whey. O whey aumenta o GF1, logo o GF1 da queda de cabelo. Não é assim. Teve um estudo que eu dei, uma entrevista que eu dei para uma plataforma de tecnologia super legal, falando sobre um estudo novo, falando sobre os níveis de vitamina B12 que eles precisam ser revistos e otimizados, baseado num ensaio, num estudo transversal. Gente, estudo transversal é quando você pega um momento de uma determinada situação, tipo, pegar aqui, hoje, o estudo transversal para vocês entenderem. Vamos pegar aqui todo mundo, vamos medir a vitamina B12 dessas pessoas e vamos ver o desempenho cerebral dessas pessoas. O estudo era esse. Aí, beleza. Aí, o que eles viram no estudo? Que quem tinha níveis de vitamina B12 mais altos tinha um desempenho cognitivo melhor. Logo, o que todo mundo vai pensar? Bora tomar B12 porque a B12 vai melhorar o meu desempenho cerebral. E começaram, né? Um monte. E aí o que acontece? A gente tem que pensar que Aí a Dani. a gente tem que pensar em N possibilidades. Primeiro, o estudo transversal. Aí a Dani vai lá e toma o B12. É pró-oxidante, viu, mocinha? Quando não tem necessidade. Um estudo transversal, ele é uma foto de um momento. Ele não é o melhor estudo. E estudos transversais são estudos bem difíceis de serem interpretados. Ele é uma foto de um momento. Ele não é um ensaio clínico onde eu vou pegar um grupo, eu vou dar vitamina B12, eu vou pegar um grupo, eu vou dar placebo, vou acompanhar essas pessoas durante um tempo e lá na frente eu vou ver o desempenho cerebral dessa pessoa. O que acontece? Só para resumir esse estudo. Foi feito em uma população pequena em uma região determinada dos Estados Unidos, ou seja, a aplicabilidade já não sei se é para o mundo inteiro, porque existem questões genéticas, questões ambientais, cada lugar é de um jeito. Será que as pessoas que tinham, porque a história foi, né, B12 mais alto, o cérebro com desempenho melhor. Mas será que nessa situação, as pessoas que tinham a B12 mais alta, essa B12 era mais alta porque o cérebro desempenhava melhor? Entende? Pensar o caminho contrário? Pode ser, porque o sistema nervoso central dessa pessoa é mais saudável, por isso ela absorve mais B12? Ou será que a vitamina B12 dessas pessoas que têm um cérebro com mais funcionalidade, ela é mais alta porque essas pessoas têm um poder socioeconômico melhor? Porque pode ser isso. Uma população com mais dinheiro, ela se alimenta melhor. Exato. Né? Tem uma condição socioeconômica melhor, ela vai se alimentar melhor, então, consequentemente, o cérebro vai ser mais saudável. Mas eu não posso provar causalidade, que é essa palavra, não posso dizer que a vitamina B12, nesse estudo, olha, melhorou o desempenho cognitivo. Vocês verem, eu estou tentando simplificar, mas olha como essas coisas são complexas e um bando de gente desinformada falando abobrinha. Já falei abobrinha também? Já. Mas uma coisa que eu tenho comigo como profissional, eu tenho uma inquietude muito grande, uma responsabilidade social sobre o que eu falo como médico e sobre a saúde dos meus pacientes, inclusive a minha visão sobre hormônio já mudou muito. Por isso que eu estudo até hoje e eu vou atrás, porque o que eu vejo de gente falando abobrinha, eu falei que eu vou criar um movimento, Dani, que já tô sofrendo hate por atrás de hate na internet, porque eu vejo cada coisa que não tem sentido. Então, de verdade, muito cuidado com o que vocês veem na internet, porque tem muita coisa errada. E esse curso, doutor, que você dá, é para médicos ou para pessoas em geral? Do meu curso de... Isso. Tá, porque não, você falou do... Eu falei do Igor, que ele é o meu mentor de evidência científica. Quando sai algum estudo, toda semana eu e ele a gente se reúne. A gente senta e discute aquele estudo, sabe? Sim, por exemplo, esse da B12. A gente senta e discute. Aí ele me ajuda muito com isso. Agora falando do meu curso. Vamos aproveitar, deixa falando do meu curso. Tem um curso online, Karen, que vai ser lançado... foi lançado, né? Hoje a gente já vai provavelmente ter passado. Foi lançado na segunda-feira, no dia 12, sobre emagrecer e vencer o efeito sanfona.
Só que o meu curso não é um curso que eu ofereço para as pessoas emagrecer 7 quilos em uma semana. Sim, é outra proposta. É né? outra proposta, é baseado em ciência. E o que eu falo para as pessoas que estão comprando meu curso, não vá lá achando que você vai ter um milagre, não. Não. Eu vou te ensinar a comer, eu vou te ensinar a trabalhar comportamento. É um curso que provavelmente eu vou colocar sempre uma aula nova por semana lá. Eu até falei para a Iá que uma delas vai ser tireoidite de Hashimoto. E vão ter aulas comigo ao vivo uma vez ao mês. E por quê? Isso são para médicos? Não, isso é para a Não, população em pra geral. população geral. Eu fiz Legal. esse curso, Dani, porque muita gente, dependendo do público, não consegue Não pagar uma consegue. consulta comigo. Sim. E aí é uma maneira de eu difundir meu conhecimento, tudo que eu aprendi até Sim. hoje, da minha vivência prática, né? Eu que já vivi obesidade, com pessoas para terem acesso a isso. Sim. E eu- Mas a gente até fez eventos aqui em que as médicas falavam exatamente isso. A gente não tem um lugar onde a gente vai procurar informação que não seja no Google, que esteja a informação correta. Então, a gente gostaria de ter algum lugar de buscar essas informações, porque às vezes o paciente pergunta uma coisa que não é da sua área e a pessoa gosta de procurar informação e não tem. Elas reclamaram bastante no nosso último curso, Elas né? reclamam. E algo que eu acho legal até do que o Neto fez é o seguinte, é que dentro do consultório você atende uma pessoa por vez, né? E a nossa hora ela é limitada, todo mundo tem as mesmas 24 horas. E quando você vai, existe um certo preconceito referente à venda de cursos e mentorias, justamente porque tem pessoas vendendo cursos, né, gente, que... Eu Ai, meu assisti Deus. vários para criar o meu. Falei, gente, como tem coisa ruim. Aí, Yasmin, te Tem coisa ajudou, muito doutor? ruim, gente. Me ajudou muito. Muito. Mas ele tá me ajudando também, que é uma troca, os É nossos uma troca, parceiros. nossos A Amadá parceiros, tem assim, um carinho maravilhoso. Ela me Ah, mostrou um vídeo porque ela me manda as coisas também, só que eu não faço, né? Ah. Aí ela mostrou Não. um vídeo seu. Aí eu falei, olha aqui como é que- bom. Aí ela pegou e mostrou assim, ó, tá vendo aqui ó, o que eu escrevi? Tá vendo ele aqui, ó? Meu, você falou certinho todas as O do palavras. Eu falei, supermercado. nossa. Eu escrevi que pra ele o que orgulho. ele. Eu falei assim, ó, aqui, era um criativo, né, da divulgação do treinamento dele. Aí eu escrevi, olha, uma ideia de um vídeo pra ele fazer, que era num supermercado. Acho que isso foi num dia, 2 dias depois, os meninos já estavam aí, a equipe dele, e eles já tinham gravado, ele tinha falado tudo certinho. Aí eu virei pra Dani, falei, então, Dani, olha aqui. Eu mandei pra ele e ele fez o vídeo. Tá porque vendo? ela Certinho. aqui, Ficou muito bonitinho. amiga grava assim, nunca, não sai o vídeo, entendeu? Não, mas agora eu fico pedindo as coisas pra ela não me manda também. Ela. Agora ela tá de castigo, entendeu? Ela vai esperar. Brincadeira. Brincadeira. Mas a gente tá falando isso, mas isso tudo é muito sério, né? A gente tá falando de vidas e de informação. E eu sempre sou defensora de que a gente precisa disseminar informação, que é um serviço que a gente faz para as pessoas. E quando o Neto falou do curso, ele até tinha um certo, porque ele é uma pessoa super responsável, posso falar que eu já conheço ele. Ele falou, eu tenho medo de vender o meu treinamento, o meu curso, e eu entrar na mesma bolha das pessoas que fazem isso de uma forma irresponsável. Dos picaretas. Dos A picaretas. gente Eu falei, tem a sensação que a gente vai fazer a mesma coisa, né? De tanto que a gente aí eu vê. falei, mas você tipo, jamais vai estar nesse lugar. Sim. Primeiro porque você é uma pessoa super responsável, e o que você tem que fazer é justamente isso, se posicionar, explicar para as pessoas, né, o que é o seu curso, o que elas vão ter ali de acesso à informação, e isso é maravilhoso, porque muitas vezes é exatamente isso. Alguém vai ter acesso ao Neto que jamais teria num consultório, não conseguiria entrar no consultório do Neto. Muitas vezes pessoas que não conseguiriam pagar por uma consulta, muitas vezes pessoas que, né, moram longe, ele não consegue fazer todas as consultas Estado. online por causa da hora. Sim. Então, ele tá fazendo um grande serviço. E até aí mesmo saber que nem existe o Dr. Neto. Se ele não entrar na rede social, Não. ninguém vai vai nem saber, saber que ele ele é existe. um baita profissional e que traz o resultado e que assim, as mulheres que ele atende, assim, belíssimas, amiga. Só que o que acontece? Como as pessoas vão saber? Então vocês precisam se posicionar. Os Sim. médicos bons têm que se posicionar para diminuir esses menores, Porque aí você começa até a picaretas. inibir. Quando você começa a refutar esse tipo de coisa que a gente falou aqui, antes de um picareta ir pra internet e falar, ele vai falar, nossa, vai que eu falo isso, vai vir um outro médico e vai me desmentir. Então a gente começa até a inibir esse tipo de comportamento, sabe? Então é muito importante. E a gente não pode ter esse receio de, mas se eu lançar, e eu falei isso pro Neto, falei, Neto, é até estranho, eu acho estranho, Me fala. um profissional renomado não ter um produto para vender.
Porque você tem todo esse conhecimento teu, mas você não tá você tá vendendo isso só dentro do teu consultório, que tá ótimo, você faz isso com responsabilidade. Mas a gente está no século XXI, a internet existe, o homem foi na lua, Tem tudo que isso. abrir a mente. Então a gente pra precisa abrir a nossa exatamente. mente para isso e entender que, tanto para a população, as pessoas que estão nos assistindo, não são todos iguais, né? Porque a pessoa vende um curso que ele é um picareta, jamais. E entender que isso é um serviço que você está fazendo. Toda a informação que você tem, às vezes a pessoa não te acessaria, às vezes até mesmo para um outro médico, e ele tem acesso a isso graças à internet, né? Então é muito importante. Sabe uma coisa que eu acho que eu tava falando pra você, Iá, que tem muito médico me procurando, Dani, pra fazer mentoria de carreira. Tipo, ai, Neto, me ajuda e tal. Sim. Mas uma coisa que as pessoas precisam entender, sabe? A premissa, o básico, elas estão esquecendo. Não tô dizendo que é todo mundo, gente, mas muitos médicos se formam e querem começar a ganhar dinheiro ali de imediato, querem fama, querem... E aí, o que eu falo, eu nem tenho mentoria, mas o que eu digo, eu falo, olha, uma coisa é você querer que eu te ajude a construir uma carreira a longo prazo, que você faça um plano de carreira. Agora, outra coisa é você querer estar onde eu estou, achando que eu vou te colocar nos lugares onde eu estou. Porque tudo que aconteceu comigo foi um processo. Um processo, Exato. uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra. E E muito vai. estudo, né, doutor? Muito estudo, gente. Tem que ter bagagem, E ele, né? ele acabou de É. falar, ele segue estudando, né? Tem uma frase que fala que a gente aprende e morre burro. Aham. Isso é verdade. É. E principalmente quando se trata de saúde, medicina e tudo tá sempre mudando, e a ciência, a gente precisa estar Sim. sempre estudando. E são vidas, né? Então, só que nós somos uma geração imediatista. Então, o que que as pessoas querem, né? Elas querem tudo pra ontem. Eu quero ficar milionário amanhã. Eu quero estar num programa de renome, igual, por exemplo, né, o Neto teve ali no Fantástico. Eu quero estar no Fantástico. Mas qual é a carreira dele? Qual o preço que ele pagou? Qual o preço que ele paga pra isso, né? Sabe, o Rodrigo me falou uma coisa ontem, gente, eu até chorei, eu achei tão bonito, que eu tava muito feliz ontem com a entrevista do Fantástico. Ele falou assim, as pessoas querem estar onde você está, mas elas não querem passar pelo que você passou. Não querem. Se as pessoas souberem da minha história de vida, gente, tipo assim, do que eu passei, eu tenho 10 anos de formado agora que eu tô tendo um reconhecimento. Talvez ainda E esteja é sendo isso. até precoce, são 10 anos. Mas é isso, as pessoas... O que eu ouço muito de profissional é... Me passa o contato de quem te colocou lá na Record, me passa o contato de quem te pôs. Gente, não é ninguém me pôs, não é assim. Vieram atrás de mim porque conhecem o meu trabalho, é o boca a boca, é aquilo. Olha, Dani, quanto tempo a gente se conhece? Nossa, a Dani foi virar muito minha paciente agora. Aí a da Dani veio o Dentinho, a Mirella, o Ceará. Mas carreira a gente constrói estudando, principalmente estudando e aí fazendo. E aí as coisas vão acontecendo. É porque precisa ter credibilidade, né? Não é qualquer... É assim, eu quero estar num programa. Por que você acha que um programa de TV renomado chama o Neto? Porque sabe que ele tem responsabilidade com o que ele fala. Então não tem medo, eu não tenho medo de colocar ele numa rede, numa emissora grande, porque eu sei que o que ele vai falar lá, ele tá falando com base em estudos, porque ele estuda. Então, primeiro é o arroz com feijão, né? É estudar, é ter responsabilidade de adquirir conhecimento. Mas as E aí pessoas, você vai chegar E os lá. médicos pessoas que não- fizeram... as Elas pessoas não querem mais, elas só É, olham não pro querem mais. as dinheiro, pessoas né? não querem nem Vocês fazer escrevem. medicina hoje em Aham. dia. As pessoas querem fazer um curso rápido, online. Tá cheio de curso Aham. online. Você E tá quer brincar falando, de né, ser que alguém médico. fez Sim. fisioterapia online, né? Tem um monte de coisa, Eu curso sou online. fisioterapeuta também. Você sabe disso? Não. Eu sou formado em Ele é fisioterapia. fisioterapia e eu sou veterinária. Ela falou isso. Veterinário, não, né, gente? Tem Fisioterapeuta. veterinário. E a minha filha machucou o joelho, eu já liguei pro doutor Neto. Doutor Neto, me ajuda, me ajuda. O que eu faço? Ele vai pro hospital agora. Vai pro hospital, pelo amor de As Deus. pessoas gostam de ver o final, mas elas não sabem tudo o que passou, né? É. Então, assim, a gente fez 2 faculdades. Sair de uma faculdade para entrar em outra, nada fácil, ainda mais medicina, Sim. né? Hoje, acho que de alguns anos, uns 5 anos pra cá, abriram muitas faculdades. Mas na nossa época, de 10 anos atrás, né? A gente formada há 10 anos, 15. Não, até mais, 16, 17 Não, anos eu atrás. formei... Tem Nossa, 10 não vamos anos. falar a nossa idade aqui, a gente já vai entregar. Fisioterapia eu me formei em 2006, gente. Olha isso. Nossa. Igual, e ela é mãe, 2 filhos, né? A gente, assim, as pessoas, elas acham que as coisas, elas só são passe de macho, não Pra- sabem o preço que a gente paga, Pra passar né? no título, né? Que eu tenho o título também, que você falou do título, eu tenho da Sociedade Brasileira de Dermatologia. E eu estudei quando eu tive o Matheus, durante a gestação e no puerpério. Porque como eu trabalhei muitos anos à noite, eu ficava acordada. Então eu ficava lá horas e horas amamentando, cuidando do Matheus e estudando. Até conseguir passar. E parabéns, E aí eu porque gente, passei. prova de Mesmo. título é muito É difícil. muito difícil, gente. É muito difícil. Então E são tem que ser mesmo escolhas, pra né? selecionar. Né? Eu sou muito a Tem favor. que, mas aí você cai num mundo que era justamente o que a gente estava falando agora. Você cai num mundo assim de internet. Sabe que às vezes eu entro num. Às vezes me mandam, né, alguma coisa. E eu falo, mas eu não sei quem é essa pessoa.
Eu não sei qual a formação dessa pessoa, porque as pessoas não escrevem mais. Não, tem gente que Às não vezes é porque nem sabe. tem. Tem gente que escreve doutor lá, aí você não sabe o que que é, qual que é a profissão da pessoa, o quê? Mas o que é? Mas o que faz? Mas prescrevendo coisas, prescrevendo hormônio, prescrevendo vitamina. Gente, eu sigo uma influenciadora que eu seguia, né? Não estou mais seguindo. Que ela começou a divulgar o Monjaro, que ela tá vendendo a canetinha. Ela é Já, blogueira. gente, olha que loucura, virou uma loucura. Ela tá vendendo, Monjaro. as pessoas compram com ela, tá vendendo. Eu falei, gente. Gente, Eu não posso falar nada olha que o eu Monjaro aqui, ó. A senhora Monjaro. Tinha um monte aí. Que absurdo. Mas é que hoje as É. pessoas falam muito. Monjaro, super em alta. Roacutan voltou. Antes as pessoas não falavam muito do Roacutan, agora É o pessoal verdade. tá então, falando do a gente Roacutan, queria falar sobre a acne, que a gente fugiu do A assunto. gente foi falar de carreira, a gente foi falar né, de gente? carreira, Vai falar de carreira. A gente fala do TDAH, ótimo aqui. O Roacutan, tem muita gente Sim. que fala, você vê alguns vídeos, né, que não trazem muita informação, mas eles falam assim, se o seu médico te prescreve Roacutan, ele não sabe o que está fazendo. Ah, eu vi. Ah, eu já vi isso Você viu também. que o minoxidil causa queda de cabelo também? Você viu esse já? Causa queda de cabelo. É. Eu vi que o minoxidil Nossa. causa queda de cabelo, eu vi. Não pode, né? Não pode. Não pode. amado. Então, assim, a hora que eu começo a ver, às vezes eu não consigo nem ser reativa, porque assim, o Roacutan não é para todo mundo. Eu acho que isso faz sentido. As pessoas, tem algumas pessoas que tomam Roacutan uma vez, de 1 a 3 vezes por semana, para rejuvenescimento, estímulo de colágeno, essas Eu não coisas. sabia, achei que era só pra espinha. Mas tem que tomar cuidado Tá, com tem que passar isso. numa média, Não né? é Vendeiro assim de que passa, funciona. numa média. Senão daqui a pouco eu já tô saindo comprando. Não. Olha lá. Tem que tomar cuidado, porque Tô de olho. hein? Eu represento a massa, tá, gente? não pode. E para Ai, algumas gente. situações, precisa usar o Roacutan. Sim. E ponto, tem que usar isotretinoína. Por quê? Porque ela atrofia a glândula sebácea. Então, A tretinoína é bom pra passar na pele também, né? a tretinoína tem o tópico, né? A Sim, isotretinoína, e o Roacutan. Né? Ela é o o tem o Roacutan tópico, tem o entendi. É o vioral. ativo, eu acho, né? O ativo O é o ativo, Roacutan. sim, o Ah. princípio ativo. E o que acontece? A acne é justamente a superprodução de sebo pela glândula sebácea. O Roacutan vai lá e atrofia isso. Então, quando você tem acne, é um monte de fator. Não é Sim. só. Você tem um aumento da produção de sebo. Uhum. Isso faz com que tenha células mortas. O pH, que é a bactéria mais importante, mais vista, está ali no meio também. Então, a gente tem que pensar na parte da probiota, da microbiota da Sim. pele e também do intestino, que era o que eu estava falando com o Neto agora, da parte de desbiose. A gente tem que entender o paciente como um todo. Alguns pacientes, a gente precisa do Roacutan. Sim. Não tem o que fazer. Tem o tratamento. Antigamente, a gente fazia dosagem de 60 miligramas, 40 miligramas. Hoje mudou. Então, hoje a gente consegue diminuir, fazer por mais tempo. Quanto tempo, mais ou menos, um tratamento de Roacutan? Na verdade, a gente tem que calcular a dose mínima e máxima da medicação. Então, vai depender do peso e do grau da acne. Tá. Né? Então, tem uma acne mais leve, tem aquela acne conglobata que tem muito pus. Então, é outro tipo de tratamento. Tem os tópicos, que são excelentes, indicados para a pessoa certa. Sim. Eu Né? acho Então, que não é assim, E eu- gente, vamos usar isso daqui. Sim. Probiótico. Agora tá na moda. Então, vamos tomar lactobacilo X. Todo mundo precisa desse lactobacilo? É, Não, eu porque acho às que vezes você pode estar dando um probiótico que pode ser ruim para aquele intestino. Isso. Não tem testes que a gente faz para isso? assim, acho que de tudo que vocês estão falando que ficou bem frisado. Cada indivíduo é um indivíduo. Então não dá pra você não dá. generalizar, independente de qual seja a situação. Você precisa consultar o seu médico, um médico com que tenha uma credibilidade, né? O teu médico de confiança, esses aqui que são maravilhosos. E entender que é personalizado. Não adianta eu querer fazer a dieta da minha amiga, não adianta eu querer passar o produto que você tá passando no rosto. Sim. É realmente cada um é cada um. A dieta do ovo, gente. Eu fiz a dieta do ovo. Você fez. Durou E 6 aí, horas. doutora? Durou 6 horas. Nossa, e o ovo tá tão caro hoje. Primeiro que eu fiquei sem dinheiro pra Não comprar dá o mais ovo. pra fazer ovo. Depois que me deu um ódio interno, assim, eu queria comer outras coisas, gente. Eu não conseguia. Criança. Não, gente, Você chega em casa, é coisa gostosa. Em casa, arroz, feijão. Aí, imagina, eu chego no almoço, acabou de fazer arroz, feijão. Mas vou comer Não, um o ovo. Bruno passou a Mas eu dieta pra fazia. mim. o nível Bruno- de evidência A. Nível de evidência A. Sabe qual que é a melhor dieta? A dieta equilibrada.
Não adianta, jejum intermitente não é sustentável, dieta cetogênica não é sustentável. É interessante, pra gente usar como estratégia, quando às vezes o paciente parou de emagrecer, eu vou usar durante 2, 3 meses e pronto. Agora, a melhor dieta é uma dieta equilibrada. Você O Bruno, provavelmente agora... o Yamada, né? O Bruno lá, que é seu Nutricionista, parceiro, trabalha nutricionista, trabalha com o Neto. Ele passou uma dieta pra mim, com base em tudo que o Neto fez lá na clínica dele. E é equilíbrio mesmo, assim. Não equilíbrio. não é que Um pouco de você não tudo pode que faz comer isso, você não sentido. pode comer aquilo. E é muito mais fácil. E é sustentável, né? Acho que quando a gente vai pra radicalidade, a gente não consegue nem sustentar. E o projeto Meu Carnaval lá, que eu baixei de 16% para 8% de gordura, Eu vi. sem uso de hormônio, sem nada. Eu comia todo dia depois do jantar um sonho de valsa. Eu falava, gente, que prazer, que coisa boa. Porque é Nossa. equilíbrio. A é gente não equilíbrio. segue porque as pessoas querem radicalizar, É. né? Eu já cheguei a fazer alguma dieta cetogênica um tempo atrás, na verdade, quando eu tava amamentando a Manuela. Porque eu engordei de 22 e 25 quilos em cada gestação. Porque é tão bom quando você tá grávida comer. E eu comia. Sempre Ai, comi. gente, não é. Ó, o polimorfismo nos nenéns, viu? Sabia disso? Não, o que que Polimorfismo é? genético. Tem falei disso no Fantástico. Tem uma... Ele dando spoiler. Dando spoiler. Tem um mecanismo que chama imprinting, que é o quê? Tudo que a mãe faz repercute no bebê durante a gestação, principalmente ali no segundo trimestre. O que acontece? Se a mãe engorda muito durante a gestação, ela aumenta muito a chance da criança desenvolver polimorfismos de obesidade. O que são os polimorfismos? É como se você desligasse algumas partes do DNA, desligasse alguns você mostrou lá na interruptores. sua consulta. Isso. E aí você vai ter polimorfismo no tecido gorduroso, polimorfismo no centro da fome. Então, cuidado, mamães, porque quando a mãe engorda muito durante a gestação, a criança tem muita chance depois de ser um obeso. Nossa. Muito Os sério meus isso. filhos são todos assim, tá, gente? Calma, Mas... que o maior problema é depois dos 14 anos. É? Mas aí também entra a mudança de estilo de vida, hábito familiar, atividade física e Ó, todas as quando a outras gente coisas. fala de obesidade e de ganho de peso, uma coisa que é importante. O fator genético é um preditor, né? Não sei se é essa palavra. Ele coloca a pessoa em risco? Ele coloca. Só que o que vai causar obesidade é a pessoa que tem uma predisposição genética associada a um ambiente obesogênico, que a gente chama. Que é um ambiente onde tem muita oferta de alimentos hiperpalatáveis, hipercalóricos. Então, quem é geneticamente exposto e está num ambiente ruim, essa pessoa vai engordar. Aí você É vai como Então, o ambiente cuidado. é importante em tudo na vida, né, Tudo. gente? Cuidado tudo. com o que vocês O têm em ambiente casa, molda viu? tudo, né? Cuidado com o que vocês têm em casa para as Eu nem crianças. tô mais ter. comprando, porque se tiver, Se é tiver, igual droga, come. assim, né? Se Come. tiver, você vai comer. Vai comer. Apesar de o Neto até ele prescreveu, né, de uma forma personalizada, com base na minha vida, o que eu precisaria, porque eu acho incrível que ele fala nas consultas dele sobre o centro da fome, sobre o impulso, que é aquela coisa do, quando eu vi, eu já comi. Sabe? Então é importante a gente controlar tudo isso. Gente, vamos fazer as perguntas da internet, porque tem uma galerinha aí Vamos lá. toda... Tenho 40. Panza Cris. Tenho 43 anos e ainda sofro com acne da região da papada, o que pode ser o causador Acne. da papada. Ela tem acne Tem na gente papada. que tem acne da mulher adulta, né? Que a gente fala. É Então você mesmo? pode ter no rosto, mas aqui é muito comum ter sim. Não sabia. E grande parte disso é causada pela parte hormonal. Então precisa investigar direitinho a causa disso, Aham. né? Que é importante. Às vezes 43, ovário policístico. Mudança de estilo de vida, é necessário ter que entender quem é essa paciente. Uhum. Mas precisa investigar a parte hormonal, entender o que ela já fez de tratamento, o que ela faz hoje de tratamento. Tá, vamos pro próximo. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta pra Karen rapidinho, que eu acho que é legal. Ô, Karen, Ama! amo um bronze. Você é uma fake seu. Eu acho que é um foi fake você. meu, Foi você isso aqui. exatamente. Dani Souza. Dani! Vanessa Carvalho, quer fazer sua pergunta primeiro? Rapidinho, qual que é o mecanismo do Rakutan que algumas pessoas falam que ele pode atrapalhar na fertilidade da mulher? Na verdade, quando a gente toma o Rocutan, a gente não pode engravidar de jeito nenhum por algum tempo. Então, Tá. não que a longo prazo Ela não- ele vai causar Ela isso. não vai causar um problema nela depois de engravidar futuramente, Não. mesmo em doses altas. Aí que tá, depende do que o pessoal... Isso é muito individualizado, né? Sim, mas vamos supor um paciente que tem uma acne considerável e precisou usar uma dose muito alta. Isso pode expor Mas ele... essa dose muito alta, ela tá dentro daquele limiar? Não, dentro do limite que é Não, permitido. Porque ela vai ficar depois algum tempo, É. porque tem algum, a gente fala até 1 ano, 2 anos
sem o Roacutan e sem tentar engravidar, para Tá. depois ela tentar Mas engravidar. isso não é o que eu quero saber é se Se isso vai altera diminuir na maturação de óvulo. Não essas vai coisas. mudar nesse Não? sentido de não conseguir engravidar. Entendi. Até porque existem pessoas que têm dificuldade para engravidar, Uhum. né? Eu mesmo tive um aborto antes da Eu não tive Manuela, nenhum. tive que fazer tratamento e tal. E eu tinha 0 problemas. Entendi. Aí ela falou, você é 25% da população que não tem absolutamente nada e não consegue engravidar. Engravidar. Aí começa, é o Roacutan, aí é o minoxidil, aí é a B12. Aham. Né, gente, entendi. vamos com Entendi. calma. Acha o culpado. Mas algumas pessoas precisam do Roacutan e a gente tem que fazer, Entendi. não tem jeito. Entendi. Vamos lá, Vanessa Carvalho. Qual a alternativa para quem tem melasma e ama um bronze, Dani Souza? Dani Souza. Bronzeamento a jato, esse pode, não pode? Nossa, o bronzeamento, na verdade... Aquele que pinta. Então, mas esse que pinta, Ah. tem um Também? que pinta pra você se expor ao sol. Não, sem o sol. Tem um que é... Tá, não, esse pode. Pode? Que tem um que é Ah. um jet bronze que você se Isso. expõe ao sol pra ficar mais morena, né? Isso. Sim, tem também. Hoje em dia Tem tem os esse. produtos também que você passa, esses produtos Tem, fazem mal, mas não? eu nunca fiquei morena. Não fazem mal. A amiga tem uns maravilhosos, Eu deixa fico bronze na hora. amarela. Vamos fazer um aqui na Vocês Madá? conhecem um chamado Sim. Aspanylon, gente? Quando eu era não. modelo, eu tinha, às vezes tinha trabalho para fazer de sunga, essas coisas, aí o povo me pintava com aquilo, mas ficava um bronze tão bonito. Chama Aspanylon. Mas aquilo lá eu acho que manchava, né? Eu não sei. Não, ele mancha a roupa. Mancha a tipo roupa, assim, pra pintar a perna. Pinta enfim. Sim, pinta tudo pra você Mancha. sair bronze nas fotos. Paciente que tem melasma e ama bronze. Gente, pode expor ao sol. Não é que você tem que viver dentro de uma câmera, mas tem que usar protetor solar e antioxidante oral. Que funciona, que era justamente o que a gente estava falando. Hoje em dia tem uma gama enorme. Depende muito do paciente, né? Então depende da idade. Que eu coloco, às vezes eu coloco só o piquenogenol e o leucotomos, às vezes a gente associa outras coisas, vai depender um pouco da idade de cada paciente. Mas pode expor com protetor solar e sempre respeitar os horários. Então, entre 8 e 10 da manhã e depois das 4 horas da tarde. E lembrar que tem alguns alimentos que podem ajudar, inclusive, Sim. na questão do bronze. Alimentos ricos em beta-caroteno. Por exemplo, a Cenoura. cenoura, Sim. o mamão, tudo que for laranjado, amarelo, tem bastante beta-caroteno. Que são antioxidantes Sim. exógenos, que vêm através da alimentação e são excelentes para o nosso organismo. Legal. Chá verde também é interessante, que é rico em polifenóis, que é um antioxidante potente. Então, pimenta também é rica em Pimenta. piperina. Então, através da alimentação, a gente consegue também fazer bastante coisa. É o estilo de vida que a gente fala, né? Tem que mudar, não tem jeito. Quanto Mas mais tem- colorido o prato, mais saudável. Porque eu vim de uma cidade de praia. E lá as mulheres mais velhas todas são bem bronzeadas. Assim, Você é de eu Balneário, acho né, lindo. Dani? Sou de Balneário. Eu acho lindo. Eu sou de Lages, na verdade, que as minhas amigas. Você veio de Lages, você não veio de Balneário. Sou de Não mente, não. Não mente, não, é. Mas morei muitos anos lá. E eu adorava uma praia. Nossa, a Ah, galera eu de amo. lá fica jogando beach tênis na praia. Mas maravilhoso. praia é gostoso. É. Tem que ir, deve ir. Sim. Até para estilo de vida é É até importante. saudável, né? É saudável. Mas só cuidado. Usar protetor solar, cuidar da alimentação, estilo de vida, esse tipo Sim. de coisa. Sabe uma coisa que eu já tinha ouvido falar, e eu adoro ficar bronzeado também, eu acho que fica aquela cara de saudável, né? Antes... E magro. Magro. Mais magra. Eu usava bronzeador. Faz tempo, tá? Tem acho que uns 10 anos que eu não uso mais. Eu usava bronzeador. Só que eu pigmento muito fácil e aí descascava muito fácil por causa do bronzeador. Gente, depois que eu entendi que o protetor solar, você demora mais a pegar cor, mas aquela cor ela se sustenta durante muito tempo, eu tô com marca de sunga até hoje. Tipo, de coisa. Sério? Olha Marca aí, de eu não sunga de sabia dezembro. disso Nunca. também. O Também protetor não. solar, ele deixa você demora mais a bronzear. Eu não fico esparramado Porque você no não sol. queima a pele, mas você tem algum tipo de... Tem melanina, então de fato você vai ficando cada vez um pouquinho mais moreno. Entendi. E ele também tem o fator da alimentação, né? Ah, Então ele tem uma se alimenta alimentação super bem. ótima, com todos os nutrientes, então lógico que também vai ajudar. Só que o protetor ele ajuda você a não descascar, porque Descascar. é isso, você não vai deixar o sol aprofundar tanto ali os raios Que solares legal. na tua pele. Então, Sim. de verdade, o meu bronze hoje de praia, essas coisas, primeiro eu pego o bronze é porque eu fico fazendo esporte, não é porque eu fico esparramado no sol, eu não tenho Corre, né? paciência. Não, mas se sustenta. Eu tenho a marca de sunga, legal. como eu falei, a gente tá em maio, peguei sol em dezembro. Mas é que o pessoal quer entrar na máquina e sair moreno. moreno. Não, a gente volta no imediatismo, né, gente? É isso. A gente quer tudo na hora. Tudo na hora. A própria a paciente que falou da acne da mulher adulta, não é um comprimido que vai tratar. Então, muitas vezes a gente entra com medicação, tem até a espironolactona que a gente usa bastante.
Mas é de 3 a 5 meses para ela começar a fazer efeito. Sim. Uhum. Aí, às vezes, a gente entra com um Rocutan, alguma outra coisa, sempre pede auxílio endócrino ou o nutrólogo, porque eu preciso entender a parte hormonal da paciente, entender a parte hormonal e tratar. Sim. E algo que eu E sempre não é para penso- amanhã. Sim. E as pessoas vendem o quê? Ai, toma amanhã. isso aqui. Não vai dar certo. É. Tá, gente, é o próximo. Sara Martina. Tive acne na adolescência e melhorou, mas agora aos 25 voltou. Tem alguma explicação? Tem, né? Pode ter várias, né? Tem bastante. É aquilo que a gente falou. O indivíduo que tem acne, ele tem uma produção aumentada do sebo, né? Então a glândula sebácea produz mais sebo, tem uma pele mais oleosa. Isso é seu, né? Você tem isso. Então você tem que tomar todo o cuidado com mudança de estilo de vida. Precisa entender que acne ela teve. Será que ela usou Roacutan? Será que foi uma acne mais leve? 25 anos. Ela tá com os hormônios ali, né, bem altos. É uma paciente jovem. Precisa entender o peso dela. O que ela tá fazendo para cuidado da pele dela hoje. Sim. Mas isso é... Tipo, o chocolate piora bastante, né, doutora? Acne tem Chocolate relação é com ansiedade? Tipo, se eu estiver muito ansiosa, pode me dar mais acne? Acne não. Não. Não Tem vejo outras, relação não. direta, tem não. outras Alimentação, doenças. sim. Mas Alimentação, alimentação é Alimentação tenso. com excesso de É. gordura. Alimentação tá. muito gordurosa, sim. E tanto que a gente, até paciente com psoríase e dermatite atópica, muitas vezes eu falo, passa no nutrólogo. Por quê? Gente, a alimentação, isso é extremamente importante. O paciente, ele tem um organismo inflamado, a gente tem que tratar isso. Tem muita gente que vende só cápsula, né? Que você estava falando das fórmulas. Não é viver de cápsula, é uma alimentação, uma boa alimentação e suplementar o que for necessário. Isso funciona para a maioria das doenças. Sim. Sim. O dela tem que entender um pouco mais como ela tratou, o que ela tratou, se fez Roacutan, se não fez, Sim. se A não alimentação fez. mudou. Porque às vezes muda, muitos pacientes eles falam, ai, minha pele era ótima. Aí eu comecei a trabalhar, aí Só que aí no trabalho vai lá... iFood. belisca, vai, Não. Então não tem E aí jeito. não... Aí muda não dá, totalmente né? a pele. Tem mais perguntas? Não temos. Doutora, me explica. Tudo que você faz hoje dentro do seu consultório, todos os tratamentos que você faz hoje lá. Tipo, eu sabia que tinha o peeling, agora não tem mais, né, gente? O fenol, nossa, eu amo, ainda amo o fenol. Qual que é o maravilhoso. chefe lá no teu consultório que você mais faz, assim? Eu faço muita dermatoscopia, porque eu gosto muito dessa área da oncologia, Uhum. adoro, e tecnologia. Então, ultrassom microfocado, Uau. que aí nós temos vários, um deles é o Lifteria, Ultraformer, Uhum. CO2, o Lavian, eu amo o Lavian, até porque você consegue sair, fazer uma maquiagem e trabalhar, Uhum. né? Muito Então, legal. ele é ótimo. O Morpheus é um que a gente começou a trabalhar agora, com excelentes resultados, tanto facial como corporal, funciona muito bem. Parte de toxina, bioestimulador, que eu uso muito fio, adoro Você faz fio. aquele que é tipo que eles chamam de hidratante, gente, o Rodrigo adora esse, que você faz umas pápulazinhas e vai distribuindo na pele, não é exossomos, não. É o PDRN. Ai, Jesus. Tem o PDRN e tem os exossomos. Adoro o PDRN, eu uso muito. É. Porque a gente começa a marcar. Eu tô sem toxina nenhuma. Então, quando você ri, ele marca. Aham. E aí, o PDRN, ele faz justamente isso. Então, ele é uma molécula, como se fosse um RNA, e ele leva uma mensagem. E a gente usa muito para melasma também. Uhum. Porque ele ajuda a despigmentar a pele. Funciona muito ele bem. É tipo que Legal. tira gordura, mistura Tem também. Como é que é? Também é parecido Tem o- quase o nome, não é PDR? É os exossomos. Ah, tá. Aí tem o exossomo que a gente compra e agora eles lançaram o autólogo. Chegou agora, a gente tá em abril. Chegou agora. Não, a gente tá em maio, chegou em abril. Então você tira ele pela corrente sanguínea, passa num cubinho, né, que chama até o Exocube, e você aplica no paciente, que é o exossomo autólogo. É legal porque não tem. É seu, então não vai ter Sim. aquele monte de reação que alguns pacientes tiveram com os exossomos. E tem o que você falou da gordura, é um outro tipo. Então, você faz uma pequena lipoaspiração, tira a gordura, passa num outro tipo de cubo, Uhum. e você seleciona a gordura com uma concentração maior de células troncos. Aí a gente usa para Nossa, que corporal e para facial. Então, você faz o preenchimento com gordura, que você tem um efeito muito melhor. Porque hoje a gente vê muito, né?
não sei se é porque todo mundo tá usando, se é a quantidade que as pessoas estão exagerando. Tem várias coisas, não é uma coisa só, é multifatorial. A gente percebe que tá fazendo muito edema a longo prazo de preenchimento. Então, você vê lábio, você vê olheira. Então, você percebe assim, fiz há 5 anos, pum, um edema. Nossa. E a gente tem que tirar. Já com a gordura, isso não acontece. Então, você faz tanto, e você consegue fazer região malar, essa estrutura, porque conforme você passa nesse cubo, você pega, deixa ele mais grosso para sustentação, para lábio, aqui para região de bigode chinês, pálpebra, e também você consegue fazer microagulhamento com célula rico em célula-tronco. É muito legal. Muito legal. Que legal, nossa, incrível. Isso é sensacional. E entrou agora no mercado isso, né? Isso é bem legal. Mas já fez, porque isso eles fazem bastante na Ucrânia, por isso que eu já sabia. Eles usam Exatamente, bastante lá, verdade, isso mesmo. Doutora, deixa suas redes sociais, divulgue sua clínica, fala pra gente. Minha rede social, eu sou tão boa de rede social que eu mudei o nome. Tá com Ah, a doutora, então a vai gente fazer uma coloca consulta aqui a com a doutora gente, Karen uma Fassolini. consultoria aqui com a gente. Eu atendo lá no ABC, a gente atendo no ABC, e eu vou começar agora na região do Ipiranga também. Porque eu adoro o ABC, mas o Ipiranga ele fica mais no meio. E como Sim. eu nasci no Ipiranga, vivi no Ipiranga, então eu falei, não, vou levar um pouco pro Ipiranga, que fica mais próximo até do pessoal de São Paulo. Tá. Incrível. Doutora, muito obrigada. Adorei a nossa conversa, a gente fugiu bastante do assunto, mas Tal. a gente vai voltar O pessoal falando aprendeu mais. bastante. De tudo, né? Estamos Falando muitas de informações tudo. importantes. Muitas informações. Yasmin, Oi, obrigada, meu amor. amiga. Deixa as suas redes sociais e também ela não trabalha hoje só na Madá, mas ela é marketing, ela ajuda muita gente, assim, muita. Hoje em dia, para trabalhar. Virou um novo modelo de trabalho hoje as redes sociais. E ela tem É, toda muito essa importante. expertise e ajuda bastante. Meu Instagram é Yasmin Andrade Real. E é só no Instagram mesmo. Vai lá, me chama lá no Instagram. Aí lá tem meu telefone, WhatsApp, Ela tem, você tudo. tem cursos também, né? Tenho mentoria, mas amiga, agora Ela ensina as Tem que pessoas me a chamar lá, vender, a assim. fazer antecipação, essas coisas. tudo, hoje, lançamento, tudo, posicionamento digital. Os doutores que quiserem, a doutora vai vir aqui também pra gente trabalhar no Instagram dela. E ela é minha, tá, gente? Então, não tentem me roubar Yasmin, tá Não. bom? Tá avisado, viu, galera? Entrem no Instagram da Madá, Madá Farma, façam os pedidos de vocês, os manipulados aqui com a gente. E é isso. Gente, muito obrigada. Espero que vocês estejam gostando. Obrigada, doutora. Obrigada, Yasmin. Amei, gente. doutor Obrigada, Obrigada, doutor. Neto, obrigada. Muito obrigado, gente. Espero que vocês estejam gostando. Deixe seus comentários pra gente saber o que vocês querem saber e também se vocês estão gostando do nosso programa, porque a gente vem aqui para passar informação, né, doutor? E acha isso super importante, mas também a opinião de vocês pra gente é bem importante. Então, escreve, curte, compartilha. Obrigada. E amiga, Dani. quem ama faz o quê? Quem ama, cuida, que é o nosso dilema. A Madá, quem ama, cuida. Fazer uma declaração pública aqui só. Primeiro, parabéns pela carreira que você tem construído. Karen, muito parabéns. Te conheço de alguns anos já. Fico muito feliz por ver sua evolução profissional. E Yasmin, meus parabéns pela pessoa que você é, pela pessoa que eu conheci, pela boa vontade que você tem em ajudar as pessoas. Gente, não vem me fazer chorar, não. De verdade, acho que isso é importante a gente falar. Pela boa vontade que você tem de ajudar as pessoas e pela pureza que você tem. Outro dia, Yasmin, numa boa vontade de me ajudar com as coisas, fazendo uma reunião comigo 9 horas da noite, falei isso pro Rodrigo. Falei, Rodrigo, é raro encontrar pessoas assim. Parabéns pela pessoa que você é. Você vai longe, viu? De Ela é verdade. maravilhosa. Ela mudou aqui o astral da empresa, a equipe toda ama ela. Não, Ai, gente, mas obrigada. não faz muita Mas eu amo propaganda não vocês. dela, não. Senão o povo vai tentar me roubar ela, tá? Ninguém Eu não te rouba, né, abandono, não? não. Exatamente. É minha. É minha. Obrigada, doutor. Mas é de coração, assim. É Eu que sei. eu me faz feliz ver as pessoas felizes, assim. E desde que e não é hipocrisia, de fato. E também Deus me abençoa depois e também dá tudo certo, assim. É porque vocês não viram ela cantando. Ela cantando. Ah, ela vem. Gente, episódio finalizado. Churrasco na casa da Dani com karaokê. Essa menina Eu quero ver ela cantando. a voz delas. Meu, É? você tava de brincadeira. Eu falei, amiga, vamos lançar você. Mas aí eu vou perder. Não, Você então canta? deixa lá. Ah, meu Deus, eu quero ouvir. Igor, você não tem noção. A voz dessa menina. Não, Finaliza cantando, gente, vai, canta. Próximos episódios. Próximo episódio. Não, tá bom. Eu amo vocês. Obrigada, Ah, gente. obrigado a Obrigada. você. Obrigada, viu, gente? Com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.